Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Megafone. Tenho comigo 3 convidadas muito especiais hoje. São voluntárias da Mais Cidadania e, por isso, a conversa hoje vai ser sobre voluntariado. No próximo dia 5 de dezembro celebra-se o Dia Internacional do Voluntariado e, por isso, hoje chamei estas 3 minhas amigas para falarmos um bocado sobre este assunto. Então, se calhar para começar, pedimos que se apresentassem aos nossos ouvintes lá de casa. Sou a Catarina, fui voluntária internacional na Grécia. O meu nome é Mima, eu fiz voluntariado aqui na Mais Cidadania o ano passado. Sou a Andreia, tenho 19 anos e sou muito recente nisto do voluntariado. Participei em 3 voluntariados até agora. Então, se calhar para começar, eu ia perguntar mesmo pelo início, ou seja, qual é que foi a vossa experiência de voluntariado e como é que entraram neste mundo? Foi através do Mais Skills, também faz parte da Mais Cidadania. Informaram-me sobre estes projetos, os projetos que eles estavam a fazer, e eu pensei por que não juntar-me, até porque os meus amigos também estavam, alguns, e decidi juntar-me a eles também. Então, para contextualizar, o Mais Skills é o grupo de jovens, não é? Sim. Que está relacionado com a Mais Cidadania, e é interessante ver que tu começaste então muito nova, não é? Principalmente se calhar por influência dos teus amigos, sim, não é? Sim. E achas que é importante esse papel dos amigos para trazer mais pessoas para o voluntariado? Eu acho que sim, faz uma diferença, até dá mais um incentivo de, ok, eles estão, por que não ir também e experimentar? E depois acabas eventualmente por gostar e até se calhar fazer outros. Vocês, as duas, vocês foram voluntários internacionais, não é? Mas tiveram alguma experiência de voluntariado antes disso? Eu comecei aqui em Lisboa numa associação, já de um ATL para crianças depois da escola, e depois tive uma pequena experiência na Bélgica e depois é que comecei o meu percurso com a Mais Cidadania quando fui para a Grécia. Sim, eu também comecei com voluntariado na Eslovénia. Eu ensinei esloveno. Eu apoiei as pessoas que não estão da Eslovénia. E quando vocês começaram nestas experiências, qual é que foi aquela coisa que vos levou a fazer voluntariado? O que é que vocês andavam à procura com esta experiência? Eu quando comecei naquele ATL em Lisboa, foi através também de uma amiga como ela, e ali era de fazer a diferença, de ajudar aquelas crianças com quem eu estava a trabalhar a passarem bem as suas tardes, na verdade, ajudar nos trabalhos de casa. Pronto, era aquela ideia que acho que toda a gente vai quando vai fazer voluntariado, que é tentar mudar um bocadinho, não mudar, mas ajudar um bocadinho o sítio onde nós estamos. No meu caso, eu comecei por um voluntariado chamado Dar Tempo, que foi começar por causa disto do Covid, não é? Então foi basicamente de jovens para jovens, incentivarmos uns aos outros e dar aquelas precauções de numa situação destas. E acho que gostei da dinâmica que houve e incentivam-me claramente a fazer outros projetos. A continuar. Exato. Vocês, quando começam um projeto de voluntariado, o que é aquela qualidade especial que vos faz dizer ou não, isto realmente foi uma boa experiência de voluntariado? Para mim é quando eu posso ver as consequências positivas da ação que eu fiz. Acho que também, para além das consequências, as aprendizagens que nós vamos levando e os amigos e as pessoas que conheces, porque eventualmente pode ser grandes amizades e as aprendizagens que levas. Então, e pegando nessa questão que vocês disseram do impacto e ver a influência que tem, se calhar agora perguntava-te mais a ti, Andréia, tu tens feito mais voluntariado local, qual é que é o sentimento de ver o impacto que tu tens na tua própria comunidade através do voluntariado? Eu acho que é um impacto satisfatório, não é? Porque é bom ver os outros interessarem-se pelo que estás a fazer e contribuírem, eventualmente, também connosco. Parece-me bem. E Catarina, a tua perspectiva é um bocado diferente na parte do voluntariado internacional, não é? Ou seja, a questão de tentar contribuir para um sítio
que nem sequer está propriamente relacionado connosco, não é? Ou seja, o que é que te leva a fazer esse tipo de voluntariado? Ok, há várias razões. Obviamente aquela da experiência nova, de conhecer novas culturas, essa claramente também é uma delas. Mas o nosso impacto é positivo, tanto seja como seja no nosso país, sendo noutro país ou noutra cidade. E eu, se calhar, no momento, esse impacto pode não parecer tão visível, mas depois, principalmente quando se reflete, quando voltei da Grécia, refleti sobre os projetos, percebi que de uma forma ou de outra a minha ação teve algum impacto e acho que isso também é importante. Mima, queres dar a tua perspectiva do que é que te leva a fazer voluntariado num sítio completamente diferente do que estás habituado? Sim, podes ficar com uma mente aberta. Uma mente aberta, sim. Porque nos outros sítios não tem os mesmos dificuldades como em meu país, por exemplo. Então, estão a dizer que, por um lado, é um pouco, talvez, mais difícil, não é? Como vamos para uma realidade diferente. Quais é que, se calhar, foi as dificuldades maiores que vocês encontraram quando começaram a fazer voluntariado internacional? A língua. Exato. E o grego ainda também no outro alfabeto, portanto, era outra coisa também. A língua, e eu estava a viver sozinha pela primeira vez, portanto, para mim isso foi um grande desafio, também uma das aprendizagens que eu tive do meu projeto de voluntariado também faz parte de aprender a fazer tudo de forma independente, digamos assim. Desculpa interromper-te, quantos anos é que tu tinhas quando começaste a fazer? Na Grécia? 21. Agora tenho 22, mas pronto, sim, essa parte para mim foi muito importante. Para além do projeto em si, que eu também aprendi. Pronto, nos projetos eu tive em 3 projetos diferentes, mas eu aprendi em todos algumas coisas, mas também esta parte fora do projeto, de capacidades pessoais, no fundo, não é? Mas essa é um pouco a questão da vantagem de um voluntariado, não é? Que realmente é uma experiência de aprendizagem a muitos níveis, não só, se calhar, pessoal, como também a nível de competências profissionais e relacionais com outras pessoas, não é? Se calhar alguém quer falar um pouquinho sobre isso? Como é que o voluntariado nos pode ajudar como experiência de aprendizagem? Eu, pela minha experiência própria, eu estou a fazer agora não é? Que é sobre os direitos, e eu estou a aprender várias coisas que eu vejo a fazer-me no futuro e que realmente estou a gostar, ou seja, o voluntariado deu-me essa oportunidade de perceber que o que eu estou a fazer agora talvez seja uma oportunidade para mim no futuro. Para mim foi muito interessante conversar com pessoas diferentes, porque na Eslovénia, por exemplo, eu não tenho oportunidades de falar com pessoas tão diferentes como aqui. Talvez agora uma coisa que também, e até falo com a experiência própria, eu quando fiz voluntariado, às vezes tinha dificuldade em explicar às pessoas porque é que eu ia fazer isto, não é? Ou seja, eu sei que é um desafio um bocado difícil, mas gostava de vos perguntar como é que nós explicamos o valor do voluntariado a outras pessoas que estão de fora e não passam por ele. Acho que a missão principal, para além de ser espalhar a mensagem, explicar a uma pessoa como é que isso é importante para nós é um bocado difícil, porque acho que a pessoa tem que sentir na pele a importância, também dependendo muito do projeto que está mencionado. Ok, então agora se calhar, para terminar, eu vos perguntar se vocês querem mandar uma mensagem aos nossos espectadores lá em casa sobre voluntariado. Just do it. Sim, aconselho aos jovens, ou aos mais velhos até, que estão a pensar em fazer, acho que deviam experimentar, porque é muito bom a nível próprio e a nível também social, não é? Eu acho que uma dica, isto é uma experiência minha, é que é muito importante saber lidar com as frustrações, porque no voluntariado, quando se é voluntário, há sempre algumas frustrações, alguns obstáculos, e acho que isso para mim foi uma das
maiores aprendizagens dos meus projetos, a saber lidar com essas frustrações, a saber como ultrapassá-las. Acho que isso é muito importante quando se é voluntário, que é basicamente não desistir só porque este obstáculo aparece, que às vezes, pronto, pode passar essa ideia pela cabeça. Pronto, como ela disse, acho que também não deviam ter medo de sair da zona de conforto, porque pode parecer um bocadinho arriscado e se não correr bem, mas acho que vale a pena ir e é sempre bom fazer isso. Ok, obrigado a todas. Gostei muito de falar convosco sobre o voluntariado. Obrigado por nos acompanharem aí de casa, de acompanharem o terceiro episódio do Megafone. Volto-vos a lembrar, sigam-nos nas nossas redes sociais, conectados.cidadania. Estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube. Deixem um gosto no vídeo, subscrevam o canal para não perder os próximos episódios do Megafone. Obrigado e até à próxima.